Fala galera, bem-vindos ao Entrevista Mais, esse que é o quadro do Multiverso Mais, onde a gente entrevista celebridades, pro players, tudo isso desse mundo maravilhoso que é o eSports. E hoje a gente está com a Lauri, ela que é uma streamer e é jogadora da Fúria eSports, que na verdade a Fúria ela está investindo em lineups diferentes e a Lauri é uma jogadora de xadrez e pôquer online. Lauri, se apresente pra gente, por favor. Bom, eu sou a Laurie, né? Como você já falou, sou mais conhecida como Lali no meio do poker. Streamo poker tem 2 anos, mas jogo poker profissionalmente tem 10 anos já. O xadrez ele virou meu hobby desde que eu comecei a jogar poker. Então, assim, eu dei uma afastada um pouco do xadrez. Sou apaixonada pelo jogo ainda, mas não consegui conciliar os dois profissionalmente, né? Eu jogava poker, eu tenho 30 anos, jogava xadrez desde os 11 até os 20, e dos 20 eu comecei a jogar poker, mas continuo também envolvida no meio do xadrez. Você disse que começou desde pequena, né? Como foi Uhum. isso? Como aconteceu? Sabe? O xadrez, ele veio da minha escola, né? Então, a gente tinha aulas de xadrez na escola, no contraturno, e minhas amigas faziam. Então, na verdade, não é nem que eu já me apaixonei pelo jogo desde o começo, era mais, eu tinha 11 anos, era mais para fazer uma atividade diferente, Uhum. e o jogo começou a me envolver muito, comecei a competir, a parte da competição me fascinou, que até então eu acho que eu nunca tinha sido pelos meus pais, incentivada a competir. Acho que tem um pouco disso até em relação a ser mulher, sabe? E eu comecei a me apaixonar pela competição. E do xadrez, o pessoal, quando a gente ficou maior de idade, né? Todo mundo começou a se interessar pelo poker, que tem muito a ver. Os dois são esportes na mente, né? Os dois têm tomada de decisões, então eu migrei meio que naturalmente pro poker por causa do xadrez. Eu acho que se não fosse o xadrez, teria sido muito mais difícil essa transição. De lá para cá teve a coisa do xadrez online, né? Uhum, E com certeza você pegou o início disso também, né? sim. Como é o cenário competitivo daqui do Brasil, online, assim? Tem muitos jogadores? Como é que é essa questão toda? Do poker, você Isso, pergunta? do pôquer e do xadrez também, tá? Pode intercalar essas duas perguntas aí. Uhum. O poker, ele é relativamente novo ainda no Brasil, né? A gente está falando aí de 15 anos de esporte no Brasil, foi onde começou a popularizar mais. Então, tá ainda numa crescente e todo mundo está conhecendo e tá se interessando muito. É muito difícil você jogar a primeira vez e não se apaixonar, sabe? Todo mundo que joga pela primeira vez já se apaixona e já tem o interesse de evoluir no jogo, porque mesmo sendo um hobby, ninguém quer fazer um hobby que perde também, né? Todo mundo quer jogar pelo menos um pouco bem, assim, né? Conseguir ali se divertir, tem que ganhar um pouco. Uhum. E no Brasil, a gente tem uma cultura no poker muito forte de times. O que são os times, né? São sócios que se juntam, eles bancam vários jogadores, dão aula, só que o jogador ele joga por uma porcentagem apenas. E isso está fazendo com que a parte competitiva do poker no Brasil está ficando muito forte, porque é como se fossem grupos que estudam muito juntos, né? E evoluem muito. Que é muito importante para a evolução. Eu acho que isso em qualquer competição. Você estar inserido naquele meio, respirar o jogo mesmo, né? Respirar aquele esporte e trocar estratégias, né? Então, no Brasil, a parte competitiva está muito forte mesmo. Assim, a gente está se destacando muito no cenário mundial, né? Principalmente no online. E agora, com a pandemia também, o online ficou ainda mais forte. No xadrez, o online ele está muito forte também pela questão da pandemia, só que os torneios ao vivo que são mais glamurosos, que tem muito mais reconhecimento, né? No xadrez, na verdade, eu não consigo nem te falar tanto como que tá agora, que eu tô um pouco mais off. Mas eu sei que no xadrez a parte presencial é muito mais importante, por causa até da questão que não pode ter nenhum auxílio de nenhuma ferramenta te ajudando no jogo, né? Tem toda Uhum. essa preocupação de ser aquela pessoa mesmo jogando e não tá usando nenhuma, a gente chama de engine até, os programas que auxiliam nos estudos, a pessoa pode às vezes ali jogar. Então, o xadrez ainda ele é muito mais presencial do que o poker. O poker você consegue muito bem viver de poker jogando online, né? Na verdade, até o jeito mais fácil.
do que os jogos presenciais. É fácil, e o que é preciso para se tornar, para se buscar uma profissionalização no xadrez e no poker online? O que eu preciso? Eu quero começar hoje. Eu ouvi você falando, adorei e quero entrar nisso. O que eu preciso fazer? Eu acho que o primeiro passo, isso acontece bastante, até vejo na minha Twitch, né, na minha live, né? O pessoal chega, por onde eu começo, né? E todo mundo começa muito ansioso, o que é muito ruim quando você vai com muita ansiedade, achando que você já vai conseguir em pouco tempo, né, viver daquilo, ser profissional daquilo. Porque assim como você, quando vai para alguma outra área, você passa por uma faculdade, 5 anos estudando, e aí faz o estágio e tudo mais, o poker ele meio que tem isso também. Você tem que saber que nos seus primeiros anos você vai estudar muito e ganhar muito pouco. E no xadrez é a mesma coisa. O xadrez, até a parte financeira do xadrez, que foi um dos motivos que fez eu ir para o poker, ela ainda é mais difícil, porque por mais que ele é muito bem visto, e assim, a gente está muito feliz que ele está sendo muito. Nesse momento ele está vivendo o auge, assim, né? Tá todo mundo muito interessado pelo jogo, mas até então o pessoal, todo mundo achava bonito e legal, só que não tinha muito incentivo financeiro, não tinha muitos patrocinadores, então os torneios eles pagavam muito pouco. Os próprios grandmasters, que é o nível mais alto no xadrez, para eles conseguirem viver mesmo do jogo, eles tinham que dar muita aula. Então, a parte do xadrez financeira ela é muito mais difícil por causa dos torneios pagarem muito pouco, né, ainda. Mas por onde começar, né? E quanto tempo que levaria isso? Você se dedicando muito e jogando bastante todos os dias e estudando, você vai ver resultados mais daqui 2 anos, assim. Então, ele é muito demorado, sabe? Então, a ansiedade faz com que, às vezes, você cometa alguns erros de principiante, de jogar um torneio mais caro do que você deveria, porque você está pensando muito na premiação, sabe? Então, eu começaria muito, assim, por ver todos os conteúdos que tem de graça na internet, porque tem muita coisa bacana, depois compraria um curso, iria... Eu acho até meio irresponsável falar, larga tudo e vai, sabe, pro jogo. Eu começaria como um hobby, e quando você começasse a ver os resultados aí, eu acho que a hora que você sente que você tá conseguindo ver, você sabe quando você virou profissional, sabe quando você tá conseguindo viver do jogo, quando você tá conseguindo pagar as suas contas e tudo mais. Uhum. Como é streamar poker, como é fazer esse trabalho assim, porque quando a gente fala também de streams, a gente só lembra de fighting games, de Uhum. MOBA. Agora, quando Sim. poker, caramba, como assim? Como é? Essa pergunta é bem legal, assim, porque streamar poker é muito diferente dos outros jogos, porque a gente tá ali streamando a nossa parte quando eu tô jogando um torneio, que eu paguei inscrição, que eu tô numa reta final, às vezes, com alguma premiação, então o pessoal que tá na live, eles veem todas a minha parte vulnerável, sabe? Que às vezes não é muito inteligente pra gente mostrar até pro nosso adversário isso. E tem algumas características diferentes. Primeiro que é só o público maior de idade mesmo, né? No poker, né? A gente não streama para menores de idade, porque o poker ele é para maior de idade. Então já começa por aí. A outra característica de lives de poker são que tem que ter um delay. Isso afeta um pouco a troca com o chat, porque o legal da live é você trocar muita informação, né? Conversar tudo com o chat, e o delay, ele, que é o atraso da transmissão, né? Que a gente coloca mais ou menos uns 3, 4 minutos. Eu tenho começado agora a fazer essas lives sem, só que eu tenho que tampar minhas cartas. Mas a gente precisa usar esse atraso, porque senão as pessoas que estão na nossa mesa, elas vão conseguir ver nossas cartas. E aí a gente não tem mais vantagem algumas, né? Até desvantagem. Quando eu vou estar blefando, a pessoa vai ver na hora, né? Uhum. Então, ela tem essas características diferentes. Mas eu acho que assim, o que me fascina ainda é isso da gente mostrar a nossa vulnerabilidade ali, nossa força também, mas nos momentos mais críticos do nosso dia, sabe? Porque, por exemplo, a gente vê ali um jogador profissional de CS, o Art, que faz às vezes lives, né? Ele nunca faz a parte quando ele tá competindo um jogo muito importante, né? Nem pode, por exemplo, né? Ele faz ali na hora da resenha, mostra ele jogando ali um FPL lá com os melhores do mundo, mas tudo na resenha, nada muito que ele vai estar dando de informação para os adversários. E nós não, a gente não consegue fazer essas lives sem ser a gente jogando. Então, eu acho, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de dividir isso com o público, sabe? Eu tenho curtido cada vez mais, tem crescido muito a parte de lives de poker, assim, o pessoal tá curtindo muito e tá crescendo cada vez mais. Agora até a Fúria contratou mais 2 streamers de poker também, porque tá dando muito certo. Que legal, que legal. Uma pergunta agora que eu queria falar é sobre a série da Netflix, né? Gambito da Rainha, né? Que sucesso estrondoso.
na Netflix. E a série mudou alguma coisa para vocês, jogadores, assim? Teve... A série com certeza bombou muito a parte de, principalmente a parte de live, de procura de cursos de xadrez também. Eu sei, eu tenho 2 amigos que dão cursos, eles falaram o quanto aumentou. E assim, todo mundo tem muito a ganhar com isso, né? O público do xadrez fica muito feliz com isso, porque tendo mais gente jogando, vai ter mais torneios, né? Vão ter mais patrocinadores, então é bom para todo mundo, assim. E até para mim foi uma surpresa, porque eu me apaixonei pela série, mas eu já era do meio, né? Então eu fiquei assim surpresa de tanta gente que nem conhecia o jogo ter se apaixonado tanto também, assim, porque a série ela pega alguns pontos que faz a pessoa um glamour, assim, por exemplo, ela olhar para o teto e conseguir ver, né, todos os lances, né, que ela Uhum. conseguir e que isso acontece mesmo, né? Os jogadores de xadrez, os muito fortes, e não nem precisa ser tão forte assim, mas eles conseguem jogar às cegas, né? Que é sem o tabuleiro, eles conseguem só ir falando o lance e jogar. Isso mostrou também na partida. Uhum. Então, assim, mostrou também que xadrez não é só aquele jogo demorado, porque na parte tem um dia lá na série que eles jogam o ping, que a gente chama, que é o xadrez blitz, que é um xadrez mais rápido, dinâmico. Então, mostrou vários pontos, assim, que fez todo mundo ficar, pelo menos, assim, curioso para conhecer um pouco mais, né? E Uhum. claro, né, com a pandemia todo mundo mais em casa, todo mundo se interessou mais ainda. Mas assim, a procura que teve, o Cricor, né, ele é um dos também novos streamers da Fúria e da line-up de xadrez também. Ele estava contando do crescimento que ele teve, que foi, assim, ele não Estrondoso. imaginava ele não imaginava que ia ser tão grande mesmo. Caramba, legal. Mas você consegue Hum. utilizar uma habilidade, um comportamento que você tem no poker, no xadrez, e assim vice-versa? Você consegue Consigo. fazer isso? É, Não. porque a gente fica falando, você tá falando e eu tô tentando aqui Uhum. ver essa aplicação. Como você consegue fazer isso? Então, é bem interessante essa pergunta também, porque assim, são jogos que têm muita semelhança, tem diferenças também, né? Porque o poker, por mais que tenha muita habilidade envolvida, mas tem ainda um fator sorte, que ele é muito baixo, por isso que a gente tem que jogar muito ele, mas ele ainda tem esse fator. O xadrez não tem esse fator. Então, no xadrez a gente aprende que se você perder uma partida, a responsabilidade foi sua, foi você que cometeu um erro, né? Caraca. E isso fez com que quando eu começasse a jogar pôquer, eu levei essa qualidade, sabe? De nunca colocar também culpa na sorte. Não, peraí, se eu cair desse torneio, vamos procurar os erros, né? Claro, às vezes vai acontecer também desse fator, ele foi, mas será que eu joguei bem toda a mão? Fiz as apostas certas, consegui, porque, por exemplo, eu tô com uma mão muito forte, eu tenho que saber qual é o máximo que eu consigo extrair de fichas aqui contra o meu oponente, sabe? Então, e se eu não extrair o máximo, eu cometi um erro. Então, o xadrez ele me ajudou muito nessa parte, e principalmente na parte psicológica do jogo. Porque, assim como no poker, o xadrez ele tem uma parte, por exemplo, que pode estar empatada a partida, ou eu posso até estar ganhando da minha adversária, do meu adversário. E aí, por algum deslize, eu cometo um erro muito grave. E às vezes é um erro grave, mas que eu fiquei um pouco pior, ainda tem chance de ganhar. Se nessa hora eu só penso assim, nossa, mas eu tava ganha na partida, nossa, mas eu ia ganhar a partida, o meu psicológico ele é afetado ali, eu nem consigo mais pensar em criar situações para eu ganhar esse jogo. Eu já perco a partida ali, porque eu tô só pensando no que foi, sabe? E o poker acontece muito isso. Tem várias situações de torneio, porque eu sou principalmente jogadora de torneio, né? Que eu tô lá com muita ficha nos primeiros lá do ranking, e aí perco uma mão muito grande e caio de fichas, mas ainda não caí do torneio. Continuei com essas fichas que eu posso usar de outras estratégias para voltar ao topo. Se eu também me deixar levar e pensar, ai, mas é que se eu tivesse ganho aquela mão, eu também vou acabar cometendo outros erros. Então, essa parte psicológica de pensar, não, calma, ainda estou viva, ainda tenho recurso, Hum. é o que mais eu vejo e que todo dia, assim, faz muita diferença, sabe? Então, acho que o principal para mim é essa parte psicológica e a parte de me responsabilizar pelas minhas jogadas, sabe? Tanto no xadrez como no poker. Então, fez eu até aceitar que eu erro também, sabe? No poker e não ficar culpando que eu sou azarada quando eu perco, sabe? Eu acho que é o principal, assim, eu vejo essa diferença
com quem não joga xadrez, porque no poker a gente tem muitos jogadores que vieram do xadrez também, e eles têm essa qualidade também. Sem contar a paciência também, né? Paciência é quem joga xadrez tem muita paciência, e aí no poker precisa também, é uma das principais também, uma das principais qualidades. Como é o seu treinamento? Como é a Lali treinando e o que você faz? Como você treina esse seu psicológico ou as jogadas em si? Como é treinar poker? Como é treinar xadrez? Uhum. Não, tem muitos jogadores de poker que investem muito também na parte do mindset, né? Eu, na verdade, eu tenho que ser sincera, eu já fiz algumas coisas, mas para mim hoje o que mais funciona para eu ganhar confiança e ficar bem psicologicamente é estudar o jogo. Porque quando você estuda o jogo, você entende que você está sabendo o que você está fazendo, né? Às vezes não que não, por favor, não me entendam mal, não que não é importante também, a pessoa que cuida da parte da mente é muito importante também, mas a parte técnica do jogo é muito importante. Então, a gente tem vários temas no poker que acontecem no meio jogo, assim. Então, você tem que saber, por exemplo, que mãos que você vai abrir de cada posição, que mão abrir, que eu digo é apostar, né? De cada posição, qual é a posição mais importante do jogo. E aí, isso é tudo antes do flop, que é antes de bater aquelas 3 cartas. Depois que bate aquelas 3 cartas, você tem que saber como jogar fora de posição, quando você é o primeiro a falar. Daí você tem que estudar isso. Depois você tem que estudar como é que você joga quando você é o depois a falar. Aí a gente tem que estudar também, mas bateu o flop Ás 8 e 2. Como é que eu jogo nesse flop? Sem pensar na mão que a gente tem. Porque a gente sempre pensa na possibilidade de mãos que a gente tem contra a possibilidade de mãos que o nosso adversário tem. Então, nisso, tem tanta coisa que a gente estuda, e aí eu gosto muito de fazer a gente chama de um warm-up, né, um aquecimento, antes de começar a abrir minhas mesas, né, registrar nos meus torneios, porque eu faço assim rápido, uns 30 minutos no máximo, 1 hora, até para não ficar cansativo, para ir já mais, com a mente mais, eu foco mais, porque eu vou com a mente já mais treinada mesmo, né. Outra coisa legal também, durante o grind, que a gente chama, né, durante os nossos jogos, a gente salvar as mãos que a gente teve dúvida, para rever depois. Porque senão não adianta nada, né? É muito difícil também você lembrar de todas as mãos que você teve dúvida, porque a gente joga vários torneios ao mesmo tempo. Então, eu gosto também, eu gosto de salvar essas mãos também. Tem programas que auxiliam a gente na parte de estudo, assim, de contar as probabilidades, as porcentagens, né? Eu saber com que mãos que eu vou pagar um all-in do meu adversário quando ele tem 10 big blinds, que o big blind é uma aposta cega que a gente também... Então, assim, tem muita coisa para estudar mesmo, assim, todo dia. Só que é muito importante também você jogar, não ficar só na parte do estudo, né? Então eu gosto de fazer esse warm-up, esse aquecimento sempre antes de começar a abrir minhas telas. E no meu dia que eu não jogo, que eu jogo 5 dias na semana, e agora, na verdade, estou jogando 4, porque tem um dia que eu tirei para fazer live para o pessoal que está iniciando. Que legal! Então, que são as terças. E aí, que era para ser hoje, só que daí, como eu tô viajando, eu avisei todo mundo que hoje não ia ter. Mas, e aí, esse é o dia que eu estudo também, porque daí eu estudo antes, preparo a live para eles, e a gente faz a live com o pessoal que está iniciando, para tirar as dúvidas também, porque às vezes o pessoal que está iniciando, às vezes tem um pouco de vergonha de tirar dúvida no meio. É aquela bobeira, né? Mas às vezes tem meio. Ficam com vergonha de tirar dúvida no meio da minha live na Twitch, eu faço essa live especial para eles. Sim, e você acha que como tem mais gente procurando, como tem mais gente vendo, sanando dúvidas, você acha que e você já disse que o poker, o xadrez, ele está bem forte aqui. Você acha que temos mais a melhorar com isso tudo que está acontecendo, com essa coisa toda? Sempre lembrando também, né, que não é esse glamour todo que nem a gente vê nos comerciais lá. Tem tem comercial, tem gente falando de masterclass, não sei o quê. Não é aquilo tudo, a gente sabe disso. Mas você acha que com muito mais gente procurando, estudando, brincando também, eu posso até falar isso, né? Porque, caramba, a gente, quando eu vi a série, eu voltei até a jogar, eu joguei um pouquinho, eu voltei a brincar online, baixei um programa, né? Um aplicativo, e, caramba, você acha que pode crescer mais? Você acha que pode ter uma nova estrela revelada? Com certeza, não, com certeza. Está crescendo muito mesmo. Assim, a gente está vendo até
a evolução muito mais rápida dos jogadores hoje, porque a gente tem acesso ao conhecimento muito mais fácil, né? Naquela época que a gente começou, há 10 anos atrás, não tinha tanto vídeo no YouTube, por exemplo, de graça, não tinha curso para comprar também. Então, a gente tinha que ir nos livros. E o problema do livro para o poker, e no xadrez isso não acontece. No xadrez os livros eles são muito muito bons mesmo, assim. No poker não é que eles não são bons, eles são muito bons. Só que a tendência do jogo ela vai mudando muito. Então até uma pessoa escrever um livro, publicar esse livro, as pessoas comprarem, às vezes já mudou muita coisa. Aquele livro não está mais tão atual. Não está pensando naquele ano, por exemplo, como as pessoas estão jogando naquele ano. Então, hoje a gente tem acesso muito rápido a todos esses conhecimentos, né? Claro que eu achei muito legal que você também falou, né? Pra gente cuidar muito, né? Com o pessoal que vende muita coisa, porque tá, né? Quando faz um boom, sempre tem quem aproveita disso, né? Por isso que eu gosto de, primeiro, quando o pessoal chega, fala, tem muito conteúdo de graça, vai no conteúdo de graça primeiro, vê se você tá gostando, procura recomendação antes de comprar alguma coisa assim, meio, né? Na empolgação. Mas com certeza a gente vai ver muito mais nomes sendo falados no meio do poker, porque o pessoal tá começando já também bem novo ali, com 18 anos, 19, que até é a idade melhor para a pessoa começar a estudar, porque ela não tem tantas obrigações com essa idade, né? Porque, querendo ou não, ainda assim, a gente tem que pensar em poker como qualquer outro trabalho, então tem essa parte como se fosse, o estudar é como se fosse uma faculdade, que para você se dedicar é difícil, né? Então, eu vejo, assim, um aumento muito grande e a parte de time também, faz com que as pessoas estão... Porque a pessoa que entra no time, ela tem um acordo lá com o time que ela não pode sair em 2 anos. Então, é meio que 2 anos que ela se dedica muito ao jogo mesmo, sabe? E o Brasil, a gente tem uma parte que eu não posso falar que é uma coisa boa, uma coisa ruim, mas o real ele é muito desvalorizado, né? E os torneios que a gente joga é em dólar. Então, você não precisa ser tão lucrativo para você já ver, porque como a gente faz aí né, Conversão, né? Conversão, aí já fica um valor ok, sabe? Depois, assim, pensando no longo prazo. Mas, claro, isso também não é o que deveria ser levado em consideração. Mas quando o Rafa, desculpa, é meu marido, que também ele é profissional de poker, né? Ele é um dos melhores do Brasil, inclusive. Quando a gente viaja para os torneios, a gente conversa muito com os gringos. E o pessoal da Europa, tem alguns que eles ganham tão bem no emprego deles que não faz sentido, né, também sair para o poker, porque às vezes vai ganhar menos, né, principalmente lá que eles ganham em euro. Então, a gente tem essa vantagem, que não é uma vantagem, porque pensando na economia do país, mas... Vocês fazem algum conteúdo fora da plataforma? Então, a gente começou com um canal nosso no YouTube, porém, a gente mostrou até uns vlogs nossos em Las Vegas, jogando os torneios, né? Tem uns 5, 6 vídeos lá, e aí com isso depois teve a pandemia, né? Então, a gente não jogou mais. Todos os torneios ao vivo que a gente jogava foram passados para online. E aí a gente poderia ter se dedicado mais e continuado a fazer esse conteúdo sem ser com as viagens, né? Que o nosso princípio, o que a gente queria no começo era mostrar as viagens, então acabou acontecendo isso. Mas a gente quer reviver esse canal, a gente tem essa ideia, mas é que agora a gente tá meio, né, pisando em ovos aí, não sabe muito bem quando que vai acontecer. Mas sim, mas o jogar e as lives também já da Twitch pega muito tempo, né? Porque a sessão de um dia de um profissional de poker dura aí de 8 a 12 horas. Então, é muito tempo jogando na frente do computador e tal, mas assim, tenho muita vontade assim de começar a criar até conteúdo para o próprio Instagram, que eu acho que hoje é uma das ferramentas principais, né? Às vezes nem precisa estar no YouTube, estando no Instagram já é muito bom. Com certeza. Deixa eu te perguntar assim, tirando você, quem você recomenda seguir e acompanhar sobre produção de conteúdo, assim, sobre stream? Quem eu posso seguir? Quem eu posso ver? Tem uma pessoa que eu sempre recomendava também no meu canal, que ele não faz tantas lives no Twitch, mas é o conteúdo que ele tem até no próprio Instagram e YouTube também, que é o Foi Sorte 23, o nome dele. O nick dele é Foi Sorte 23, ele é muito bom. Tem que indicar também, né, a Dani Fate e o After Nobelo, que fazem as lives também na Twitch, e eles fazem alguns desafios, assim, né, do valor tal ao valor tal em 200 dias, e você consegue acompanhar esse desafio deles, que é muito legal também. Então, eu super indico eles.
Nossa, live na Twitch tem para muita gente, assim, para todos os gostos, na verdade, né? Um dos maiores canais é o Luiz F. Torres, e ele fala muito sobre o poker raiz, né? Que é o quem não usa cadeira gamer, quem não tem, sabe? Porque isso aconteceu não só no poker, mas em todos os esportes, né? Que todo mundo quis muito investir em todas essas e deixou o raiz um pouco de lado. Daí ele tem essa live que é um pouco mais divertida, mais dinâmica, assim. Ele não é profissional, né? Então ele mostra de outro jeito o jogo que é legal também. Até me fugia aqui os nomes na cabeça. O meu marido também faz as lives, só que faz uma vez por semana, e a live dele, como ele é um dos melhores do Brasil até do mundo, então é muito legal assistir ele para ver toda essa parte técnica do jogo, né? E os jogos, daí ele joga muito mais caro, então o pessoal tem muita curiosidade de saber como é que se joga, né? Como é que é a cabeça do jogador que joga os torneios, os principais do mundo. Então é isso, Lali. Acho que a gente está terminando a entrevista por aqui. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente nesse papo muito maneiro, muito legal que a gente teve. E, Lali, dá uma consideraçãozinha final, alguma coisinha que você queira falar sobre esses jogos que você diz, né, que você ama, que você já joga há tanto tempo assim. E caramba, de novo, tem que falar, caramba, 10 anos jogando, 11 anos jogando e tá firme e forte. Manda seu recado aí, Lali. Bom, pessoal que está começando aí no poker e no xadrez, acho que a primeira coisa, não sejam ansiosos, não vão sede ao pote. Se divirtam jogando, acho que é o principal. Procurem os torneios que tem tanto torneio de graça, que são os free rolls que a gente ama, que são torneios que você não paga nada para entrar e tem uma premiação. Tem muitos torneios assim também, para vocês começarem a se divertirem. Mas o principal é isso, é vocês se divertirem e aos poucos mesmo, saber que ninguém que está lá no topo teve algum atalho, todo mundo passou por toda essa parte difícil do começo de estudar. Então, acho que é isso. Obrigada, Everton, pelo convite também. Nada, que isso. A gente que agradece por você estar vindo aqui, falando com a gente. Porque, querendo ou não, é um público que você está pegando, até comigo, assim, tá atiçando minha curiosidade sobre isso. E eu juro para você, eu não sabia que estava tão grande assim, tão movimentado assim. Muito obrigado novamente, Lali. E Obrigada. não é só sorte. Eu ia falar boa sorte nos jogos, né? Mas não é sorte. Mas é normal a gente fala bastante boa sorte também. Então eu vou falar, então. Boa sorte nos seus jogos, boa sorte nos jogos do seu Obrigada. marido. E é isso aí. Obrigado. Obrigada. Lembrando a todo mundo, seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o nosso conteúdo também no nosso YouTube, que a gente está postando vídeo com muitas entrevistas, muita coisa legal. Só seguir, dá o like aí também no videozinho e tamo junto. Obrigado.